Olá, pessoal, boa noite. No programa Sabatina de hoje, temos a honra de receber no nosso estúdio o delegado da Polícia Civil, Dr. Arnaldo Monte, e vamos falar sobre a atuação da Polícia Civil na eleição municipal. Boa noite, doutor Arnaldo. Seja bem-vindo. Boa noite, Risoleta. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer sempre estar aqui com vocês, informando, o passo a passo da Polícia Civil aqui em Santa Rita e, se quiser, também em Mansidão. Doutor Arnaldo, a gente está vivendo um momento complicado, que é a pandemia, E até então tínhamos a dúvida se ia ou não realizar eleições no município. O senhor pode falar um pouco para a gente qual a visão que o senhor teve no decorrer dessa eleição municipal, tanto aqui como lá em Mansidão? A história que a gente ouve aqui de Santa Rita em relação às eleições municipais, infelizmente, é uma história de violência, não é? No passado, até mortes já aconteceram. E a maior preocupação nossa era exatamente essa. Claro que, mediante esse momento de pandemia, não é? Devido à Covid, a gente também teve essa preocupação. Mas eu procurei me ater à questão mesmo da violência propriamente dita, a violência, digamos, de vias de fato, que a gente chama, aquela violência de corpo a corpo, não é? Em especial a luta que a gente teve fazendo um trabalho de prevenção para evitar, principalmente, algum crime ou alguma morte. O senhor falou em um fato com relação aos ânimos aqui em Santa Rita, que realmente nas eleições eles ficam muito alterados. Houve alguma reunião com o juiz eleitoral, com os partidos? Vocês montaram alguma estratégia para que tudo ocorresse em plena segurança? Risoleta, a ideia era exatamente essa, montarmos um planejamento. Cheguei até a conversar com o comandante da Polícia Militar, o tenente Danilo, e nós sentamos juntos e bolamos uma estratégia parcial, digamos assim. E fiquei na semana anterior às eleições, conversar novamente com ele. E, a essa altura do campeonato, também a gente recebeu o comunicado de que havia um juiz eleitoral, não é, que viria também à cidade. E eu fiquei no aguardo, de ser chamado ou de nos chamarmos para uma reunião para que a gente pudesse fazer o planejamento. Uma vez a gente sabendo dessa história, dessa história das eleições aqui em Santa Rita de Cássia. Também pensei em ter uma conversa com os representantes de cada partido, com o pessoal especialmente os advogados, que falam mais a nossa língua, a língua jurídica, a língua do direito. E até tive uma conversa parcial com os advogados na própria delegacia, que sempre vai um ou outro, de um partido ou de outro, e lá eu conversando com eles. Até no programa anterior a gente falou isso, aquela questão da reunião na praça e tal. Pedi para eles me informarem, e os advogados me mandavam, sim, dizendo que tal dia ou tais dias iriam se reunir na praça. Os eventos que iriam acontecer. Isso. Eles falavam esses eventos, me mandavam, e eu dizia, remete também para o juiz eleitoral. Mas, infelizmente, eu não sei qual o motivo, não foi mais possível me reunir com o tenente Danilo, me parece que entrou de férias, e não consegui também reunir com o juiz, porque o juiz ele chegou aqui na cidade e eu não soube, não tive oportunidade, nem fui chamado, então a gente ficou naquela história de um esperar pelo outro, eu acho, E aconteceu da maneira que aconteceu. No entanto, apesar de tudo isso, nós obtivemos êxito no que a gente queria, principalmente a minha maior preocupação, que era evitar o homicídio, como eu já falei, e graças a Deus isso não aconteceu. Apesar das falhas de não haver reuniões, como o senhor estava esperando, o senhor estava aguardando, por parte das outras autoridades, graças a Deus, tudo em nossa cidade ocorreu muito bem, Todo mundo saiu, acredito que, em paz.
Doutor Arnaldo, sabemos que existem diversos crimes eleitorais. Como o senhor descreve isso? Olha, a gente recebe uma cartilha da Secretaria de Segurança Pública, uma espécie de resumo da lei eleitoral, falando especificamente de cada crime. E uma coisa muito boa que aconteceu, né, na nossa atuação aqui, em Santa Rita de Cássia, foi o serviço preventivo que a gente fez. O meu horário de trabalho aqui na cidade é até às 18 horas, e a gente passou a semana prévia da eleição trabalhando no máximo ou no mínimo até meia-noite. A delegacia aberta e a gente rondando, fazendo rondas aí na cidade, fazendo um trabalho preventivo, que não é especificamente trabalho da Polícia Civil, no entanto, é um trabalho de polícia, pelaquela questão que a gente já falou aqui, aquela preocupação que eu tinha. Então, resultou na não ingerência, né, na não atuação, na verdade, na não apresentação de alguns crimes eleitorais. Não é? A gente só teve mesmo aqui, na quinta-feira da eleição, a gente teve um flagrante por uma pessoa que estava com arma de fogo, com um rifle, e a discussão foi uma discussão eleitoral até dentro de um âmbito familiar, primo com primo aqui na cidade, e a Polícia Militar foi chamada e fez o flagrante de uma pessoa, não é? Que é por porte ilegal de arma de fogo. Fora isso aí, na véspera da eleição já, aí no sábado, houve uma perseguição, a comunicação que chegou para a gente, foi uma perseguição de uma caminhonete com um rapaz da moto, porque parece que tem isso aqui, né? Um grupo pega um pessoal de moto para ir filmar. É assim, doutor Arnaldo, sempre em época de eleição aqui em Santa Rita, existem eleitores de cada partido que vai cuidar da sua área, né? Para que um ou o outro não venha fazer a compra de votos, né? Porque dizem que isso acontece 3 dias, 2 dias, 1 dia antes da eleição. E aí acontece todas essas coisas horríveis que a gente sabe, né? Infelizmente, tivemos esses casos aí de atropelamento, questão de prisão, tudo isso por conta desse calor, dessa paixão pela política. Aqui em Santa Rita funciona dessa forma. Mas, graças a Deus, não tivemos nenhum caso assim de morte, como o senhor mesmo falou. Exato. Para mim foi novidade isso, né? Porque até então eu não sabia que existiam esses grupos de motoqueiros que um ficaria fiscalizando o outro. Mas aconteceu esse fato. Então, foi um fato que chamou a atenção, no entanto, a gente também está apurando, né? E no demais, no domingo da eleição, de madrugada, a Polícia Militar também levou, né? Levou um pessoal preso, mas aí foi embriaguez no trânsito. Aí, quando a Polícia Militar parou, o passageiro veio desacatar a Polícia Militar, dizendo que, chamando de policinha, tal. E foi um TCO que a gente fez por desacato e foi um inquérito policial sobre embriaguez no trânsito. No demais, foi muito, mas muito positivo mesmo o trabalho, né, da Polícia Militar e da Polícia Civil aqui nas eleições de Santa Rita de Cássia. Doutor Arnaldo, eu observando a sua conversa, eu pude perceber que o senhor trabalhou assim mesmo, pelo fato do senhor ser o delegado dentro da sua atuação, e mais ainda assim, por gostar, por querer realmente a paz. Porque, como o senhor disse, eu trabalho até às 18 e precisei trabalhar até às 22 para poder manter um pouco a paz, todo mundo ter a consciência de que a polícia estava ali atuando, né? Então, isso é muito importante para a nossa cidade, principalmente em época de eleição, que é um momento muito tenso. Eu achei interessante um fato. No dia da eleição, estava um tumulto muito grande naquele colégio lá da frente. O Educandário. O Educandário. E aí, a gente já havia passado em ronda, que eu passei no dia da eleição, né, com a viatura, eu e o policial
e o pessoal que trabalha comigo na delegacia, a gente foi em cada sessão aqui da cidade. Todas as sessões eu entrei, todas as sessões nós cumprimentamos a todos os mesários, fiscais, não é? Ou seja, eu quis mostrar para eles que a polícia estava ali, a Polícia Civil estava ali. Estava presente. Isso. Então, nós fomos aqui em todos os colégios aqui da cidade. E havia uma recomendação do juiz eleitoral, que até então eu não conhecia, já estou no dia da eleição, e ele dizendo que recebeu umas denúncias de uns ônibus que estavam trazendo gente só para votar aqui. Bom, eu acho uma prática comum. Os ônibus vai ter que trazer mesmo o pessoal para poder votar, né? Porque a gente sabe também que em algumas cidades pequenas, pessoal que mora em outros lugares, deixam esse dia para vir visitar a família e votar tal, e fazer aquela festa, né? Que realmente existe e deve existir. Aí, o que aconteceu? Nesse dia, a gente tinha passado pelo educandário logo cedo, e na volta eu vi que a polícia militar estava lá de novo, e um tumulto de pessoas na frente, dos dois partidos, gritando, um gritando com o outro, tal. E aí eu digo, não, vamos parar ali, para lá a viatura novamente, porque vamos ver se a polícia militar precisa de um apoio. Na verdade, a Polícia Civil, por ser um quadro menor, é que precisa de apoio, né? Mas vamos lá. E quando eu cheguei, eu vi um cidadão de camisa branca, social, calça, uma mochila nas costas. Eu digo, quem é aquela pessoa? Aí disseram para mim, é o juiz. Aí eu digo, então eu vou me apresentar a ele. E ele estava parando os carros, né? E pedindo documento das pessoas, para que as pessoas que não tivessem documento não entrassem naquela rua lá do educandário. Eu sugeri para ele apenas que, se ele ordenasse, a gente podia fazer a interceptação da rua, né? Fechar a rua, no caso. Fechar a rua, né? era mais fácil do que ficar pegando o documento de cada pessoa, né? E ele aceitou a proposta, achei interessante. Ele aceitou a proposta, a gente fechou a rua, mandou tirar os carros e as motos lá da frente do colégio, e acabou o tumulto. Mas o que eu achei engraçado também foi que passou um ônibus. Ele pediu para parar o ônibus, onde que ia passar ali. E quando ele parou, a gente parou o ônibus, a Polícia Militar, a Polícia Civil, e fomos ver cada pessoa se estava com a passagem, então, essa coisa toda, todo mundo estava, né? Chegou um rapaz daqui de Santa, que eu não sei quem é até hoje, que estava vestido de paletó, sem gravata, mas de paletó, um baixinho. E aí ele disse, por que parou o ônibus? Questionou a mim e ao juiz, mas desse jeito. O que foi que aconteceu? Por que parou o ônibus? Eu olhei assim para ele, eu não entendi a pergunta, e o juiz disse assim, quem é você? Para que você quer saber? Ele disse, não, eu sou um curioso. Aí eu disse, se você é curioso, então saia daqui, zarpe daqui, você não tem que ter curiosidade de nada. Você está aqui diante do juiz, do delegado, o que é que você quer com essa sua curiosidade? E aí ele baixou a cabeça e ainda bem que ele saiu. Eu achei esse fato interessante, assim, só engraçado. Mas para mostrar talvez com isso, como é a ousadia das pessoas aqui de Santa Rita no dia da eleição. É incrível uma coisa dessa. Doutor Arnaldo, o senhor já trabalhou em alguma cidade em que época de eleição seja dessa forma? Não, achei super interessante, muito cansativo, exaustivo, como a gente está falando aqui, mas achei muito bacana, sabe, assim, porque eu gosto do meu trabalho. Eu achei cenas engraçadíssimas isso aí. Porque como é que a pessoa vem interpelar um delegado de polícia e um juiz eleitoral, perguntar por que a gente parou o ônibus? Não faz sentido isso, né? Mas está aí, perguntou, teve a resposta que queria. Felizmente, isso só acontece a cada 4 anos. Mas, dentro da normalidade, eu quero até dizer, né, para o juiz que trabalhou aqui, que isso não é comum à nossa cidade no dia a dia. Santa Rita e o pessoal daqui são pessoas bem receptivas, bem acolhedoras, e é uma cidade muito boa, como o senhor pode observar. Né? Concordo, em gênero, número e grau. Eu estou aqui há mais de um ano, né? Eu vim aqui com essa disponibilidade. Falei no outro programa, foi um desafio para mim, porque ninguém, em fim de carreira, entre aspas, né, que eu já tenho 32 anos de polícia, viria para uma cidade, numa delegacia caindo aos pedaços, né? Não viria para cá fazer o que eu estou fazendo, mas eu gosto de desafios e gosto do que eu faço. Então,
eu achei super interessante. E é claro que o rapaz que veio, né, aqui só me desculpando com ele não tem culpa de nada. Eu sei que ele foi mandado por alguns advogados, de um do lado ou do outro, eu não sei qual foi, mas foi mandado, né, para que as pessoas pensassem que ele era advogado. E quando o juiz perguntou se ele era advogado, ele disse, não sou advogado. Eu digo, então, você não tem que estar questionando nada aqui. Mas foi interessante também dizer ao senhor juiz, né, você já mandou um recado para eles, ele que concordo e confirmo, ratifico as suas palavras, e que ele também está de parabéns pela atuação dele, não é? Apesar de tudo que aconteceu, ele mostrou-se. Dificilmente você vê um juiz se mostrar, não é amostrar-se, é mostrar-se para a sociedade, como ele mostrou-se. Isso foi bastante positivo. E o que eu vejo nisso tudo é o seguinte: todas as pessoas, como o senhor não é daqui, o juiz também, as pessoas a chefe de cartório, né, a Gleice, quando trabalham aqui numa eleição, todo mundo fica assim, que loucura, Santa Rita é uma loucura. Eu nunca vi nada disso, porque realmente, eleição em Santa Rita para prefeito, a situação é mesmo acalorada, aqui o bicho pega. E o mais interessante, doutor Arnaldo, é que é o seguinte: amigos aqui se tornam inimigos e inimigos se tornam amigos. Quando a eleição acaba, você pode ver que todo mundo volta ao normal, todo mundo fica normal, todo mundo volta a se abraçar. É o que é importante, né? Infelizmente, acontece uma coisa ou outra, uma falta de respeito, mas eu acho que faz parte também dessa situação, que é um pouco chato. Mas fazer o quê, né? Todo mundo, cada um defendendo o seu lado. É verdade. E tudo começou lá no debate do domingo, né? Que a gente não falou aqui. A gente falou da segunda, da semana que eu passei, mas o domingo teve o debate. E eu vi no debate uma coisa que eu nunca tinha visto antes: murro de um lado e do outro. Então, as duas torcidas lá, né? Pior do que a torcida do Flamengo que é Flamengo e Fluminense, sei lá, Flamengo e Vasco, não sei, Bahia e Vitória. E eles se debatendo mesmo, né? Teve uma hora lá que um saiu as tapas contra o outro, quando o prefeito chegou, o atual prefeito chegou. Eu acho que o adversário político, o Zezo, já tinha chegado, e depois chegou o Romualdo. E aí começou a briga mesmo, não dos dois prefeitos, mas de alguém das torcidas. Doutor Arnaldo, eu estava presente nesse momento e pude ver ali pessoas transformadas, né? Talvez, se eu não morasse aqui, se eu não fosse filha de Santa Rita, eu poderia até dizer que ali estavam inimigos ferrenhos, querendo invadir um órgão público, querendo depredar, se assim puder falar. Mas é como eu disse, eu moro aqui, eu sou daqui, eu amo minha cidade, eu amo as pessoas que aqui moram, né? E digo para o senhor, graças a Deus, é só aquele momento. Porque muitas daquelas pessoas que estavam ali transformadas também são pessoas de bem. São pais de famílias, mães de famílias, amigos. Infelizmente, eu espero em Deus que um dia essa situação possa mudar em Santa Rita. Um dia, eu acredito que isso vai mudar. Isso, nós fizemos alguns programas, né, na rádio comunitária antes das eleições, em que eu dizia para a população que o voto é importante, se deve votar, se deve defender a sua posição, mas tem que ter o respeito ao próximo, o respeito a quem não acredita na proposta do seu candidato. Então, quando a gente respeita o outro, não era para acontecer o que aconteceu. Mas uma coisa boa no meio disso tudo, desse tumulto todo que aconteceu aí no dia do debate, foi que quando eu entrei no meio lá dos murros, lá, que eu não sei mais, se você me perguntar quem foi, só olhando o vídeo agora. Mas quando eu entrei, que a pessoa viu, o delegado está ali, então alguns recuaram. Então eu achei legal isso aí. Eu quero aqui até parabenizar, né, as duas torcidas que, apesar de tudo, respeitaram a figura do delegado de polícia, que deve ser respeitado mesmo, não é? Mesmo porque a gente está ali para fazer o nosso trabalho, a gente está ali para acalmar esses ânimos
dessas pessoas que se transformam, como você bem falou. E não era para acontecer isso. Deveria ser um debate, né, como foi os dois candidatos lá dentro da Câmara, e um debate, cada um mostrando suas propostas. E são propostas boas, tanto de um lado quanto do outro, e cada um ali deixaria para o dia da eleição votarem do jeito que votaram. Não precisaria daquele tumulto todo, não precisaria daquilo. Mas ainda bem que não passou só daquele momento. E o que a gente torce agora é para que o candidato eleito ele possa desempenhar o papel que é cuidar da nossa cidade, cuidar do nosso povo, porque, na realidade, ele se tornou prefeito de todos, né? Então, a gente enche o coração de esperança, que espera dele que ele cuide de todos nós e da nossa cidade. Doutor Arnaldo, uma coisa a ser falada, que é muito positiva, é a ação imparcial da polícia. Como o senhor pode falar para a gente sobre isso? A gente fez um trabalho, de fato, imparcial. Porque, por sermos policiais, a gente não pode tomar partido. Eu não poderia tomar partido, eu não poderia trabalhar para um partido. Eu trabalhei para a população, como a gente faz o trabalho da gente no dia a dia. É claro que a gente precisa das parcerias. Hoje, a atual prefeitura nos ajuda, por exemplo, com material de expediente, cedendo funcionários que não tem, só tem um policial, já falei da outra vez aqui. Então, essa parceria não pode acabar. Então, eu não posso me posicionar, né, durante umas eleições municipais, estaduais, seja qual for, porque a gente não pode correr esse risco de trabalhar puxando para um lado ou para o outro. Então, todo mundo viu, todo mundo observou que nós trabalhamos de forma imparcial. Quando a gente chamava, recebia uma ligação, recebia uma queixa, entre aspas, que as pessoas falam, não é? Uma comunicação de um crime, a gente ia ao local e apurava. Quando a gente recebia do outro partido, a gente ia ao local e apurava. E assim foi. E assim a gente foi trabalhando de forma que, acredito, ficou muito claro para a população que nós trabalhamos da mesma maneira e da mesma forma, sem puxar para um lado e sem puxar para o outro lado. Doutor Arnaldo, o trabalho da polícia ele foi fundamental para manter a ordem na cidade, nesse período de campanha eleitoral, no período mesmo da votação. O senhor tem algo a falar também sobre isso? Sim, a gente quer continuar o trabalho, né? Na verdade, estamos, né, dando continuidade ao trabalho que a gente já vem fazendo. Para a Polícia Civil, o mais importante é a segurança pública do município. Isso a gente está conseguindo aos poucos, não é? Chegar ao patamar onde eu queria e quero, que é trazer a sociedade, fazer com que a sociedade tenha e resgate a confiança na segurança pública do município aqui de Santa Rita de Cássia. Doutor Arnaldo, o senhor falou com relação a resgatar, no caso, pessoas, né? O senhor comentou sobre um projeto, né, de dar aula, cursinho. O senhor ainda está com esse projeto? O senhor está trabalhando com esse projeto ainda? Sim, o projeto das palestras sobre drogas nas escolas, não é? Nas escolas públicas, enfatizando especialmente o público mais jovem, crianças e adolescentes. O pessoal já está sabendo desse projeto, não é? A equipe que venceu as eleições já tem ciência desse projeto, assim como o atual prefeito, né, também já tem ciência do projeto. E a gente está aqui só aguardando, na verdade, o final dessa pandemia, porque esse projeto, que eu acho importantíssimo, você mostrar para as pessoas, especialmente crianças e adolescentes, o mal das drogas, tanto as drogas lícitas quanto as drogas ilícitas, o mal que elas causam, e o poder dizer não, e o saber se informar, não é? Sobre a maconha, sobre o crack em especial, sobre a cocaína, êxtase e outras drogas, e o adolescente e a criança poder dizer não àquele primeiro convite.
Então, a gente deveria ter feito já, colocado em prática, mas quando a gente ia colocar em prática, apareceu a pandemia. Mas a equipe, como já falei, né, a equipe que venceu as eleições, já também está ciente e já bateu o martelo ratificando que nós vamos avançar nesse projeto. Graças a Deus. Além das palestras, o senhor tem outro projeto? Eu acho que eu escutei alguma coisa sobre cursinho. O senhor quer? Isso. A gente já quer começar agora, na verdade, né? Vai ter o concurso agora da Prefeitura de Santa Rita de Cássia, e apesar da pandemia, nós estamos aqui com a Poliana, a coordenadora, para que a gente consiga fazer um intensivão de 2 semanas para a Guarda Municipal, professor, o que couber, não é? Para a gente dar uma movimentada aqui na cidade, botar esse povo para estudar e ter funcionários públicos municipais efetivamente bem preparados, né? Então, como professor que eu sou, eu me preocupo também com isso e muito, não é? E seria interessante também a Guarda Municipal, um projeto interessante, Risoleta. É bom que as pessoas procurem, municipal, né? Quem tiver interessado mesmo em se matricular, quem tiver interessado em estudar e passar no concurso, procurar o delegado, doutor Arnaldo. Bom, pessoal, como o doutor Arnaldo está falando aqui, ele tem esses 2 projetos, né? Que é o projeto de palestras e essa questão de dar aula no cursinho. Para você que está inscrito no concurso da Prefeitura aqui de Santa Rita de Cássia, procure o doutor Arnaldo, vá se inteirar de como é que vai ser essas aulas. E é importante, porque somente o estudo abre portas. Você sabendo, estudo não tira, nunca vai tirar nada de você, só vai acrescentar. Então, já que temos a oportunidade, vamos correr atrás e abraçar. Isso, eu quero, na verdade, Risoleta, eu quero guardas municipais, vai ter para a Guarda Municipal, né? O foco do nosso curso, na verdade, olha, a galera da Guarda Municipal aí, ó, fiquem ligados. Isso, a Guarda Municipal não sabe a importância que tem a Guarda Municipal de uma cidade. Exemplo, Santa Rita de Cássia. Eu tenho um policial civil. Se eu tivesse a Guarda Municipal, não à minha disposição, mas uma Guarda Municipal bem preparada, bem organizada, que infelizmente não é o caso, não é? Aqui de Santa Rita. Mas se a gente conseguir colocar guardas municipais, prepará-los bem, e eu tenho uma pessoa que sabe fazer isso, além de mim, não é? E da Guarda Municipal você já tira os agentes de trânsito, por exemplo, e a gente conseguir colocar uma Guarda Municipal efetivamente séria e bem preparada aqui em Santa Rita de Cássia, a Polícia Civil vai agradecer muito, e a Polícia Militar também vai agradecer, porque vai ser mais uma força de segurança pública para a cidade, entendeu? Então, de suma importância, esse concurso da Guarda Municipal aqui de Santa Rita de Cássia e das outras classes também. No caso, os guardas que já são concursados, eles podem procurar o senhor para poder se reciclar? Se essa for bem a palavra, se reciclar? Correto, a palavra é essa mesmo. Eles vão me procurar sim, mas aí depois do curso, depois do concurso. Primeiro tem o concurso público, que é esse curso preparatório que a gente está fazendo, para você ingressar na Guarda Municipal, através de concurso público. E depois do concurso público vem o curso de formação para a Guarda. E aí tem toda uma legislação federal, né, que diz a quantidade de horas-aulas, que diz os professores, e a gente vai movimentar e vai organizar exatamente isso. Porque aí também eles vão saber como atuar, não é isso? Claro, nesse curso de formação, nesse curso de formação, aí a ideia é chamar os guardas municipais atuais que provavelmente não fizeram esse curso de formação, porque não era obrigado à época ter essa formação. Hoje já existe uma lei federal que obriga, não é, que os guardas que tenham essa reciclagem e que sejam atualizados. Quero também aqui lembrar que do governo federal de onde vem a maioria das verbas para a montagem, né, para a organização de uma guarda municipal, nos municípios do Brasil todo. Então, basta ter pessoas que entendam,
basta ter pessoas que têm uma boa vontade, né? Eu estou falando aqui mais na área jurídica, né? Os advogados que estão ouvindo aí sabem o que eu estou falando, para poder ir buscar esses recursos, né? A prefeitura, com certeza, vai buscar esse entendimento e os recursos vêm do governo federal. Basta ter, de fato, o concurso já preparado, as pessoas preparadas, e tudo vem sem muitas dificuldades. Bom, se depois de toda essa explicação, você que vai fazer o concurso, você que já é guarda municipal efetivo, tiver alguma dúvida, é só procurar o delegado doutor Arnaldo e tirar suas dúvidas. Doutor Arnaldo, o senhor quer deixar algum recado para a população de Santa Rita? Sim, eu quero agradecer à população, porque apesar de toda essa diversidade e desavenças que teve, né, na semana da eleição, a gente conseguiu, repito aqui, conseguimos alcançar o nosso objetivo. Minha maior preocupação, de fato, era que não houvesse nenhum homicídio por causa das eleições. E não houve. Então, estou tranquilo, com minha consciência e com meu coração, e agradecido a Deus por não ter acontecido isso. Uma outra coisa é ressaltar o que você falou, Isoleta. A partir de janeiro vai ter um novo administrador ao município de Santa Rita de Cássia. Que esse administrador seja administrador de todos, não é? E que todo mundo respeite. Que acabe, não é? Aqueles ânimos lá, que foi só naquele momento, e que todo mundo respeite, que todo mundo procure colaborar. Eu acredito que por aí é o caminho de crescimento de uma sociedade, de uma cidade como Santa Rita de Cássia, que a gente sabe que tem muito a crescer ainda. A gente sabe que tem muita coisa para ser feita aqui, na questão da segurança pública, por exemplo, diante disso tudo que a gente está falando. Eu não vou me atrever a falar de outras coisas, porque não é a minha área, mas o recado que eu deixaria é esse. Que venha, não é? Que a nova administração venha, que pode contar com a Polícia Civil, e a disponibilidade é essa, é de ter uma polícia parceira da prefeitura e, principalmente, de ter uma polícia parceira da sociedade. Porque se a gente não tiver essa parceria, se a gente não tiver essa confiança, a gente não diminui os índices de violência em Santa Rita de Cássia. E, graças a Deus, a gente também vem alcançando isso, né, durante esse um ano e um pouco que eu estou aqui. A gente já conseguiu baixar muito os índices de violência aqui, e vamos continuar o trabalho junto com o Conselho Tutelar, não podemos esquecer, junto com a Polícia Militar, que é parceira sempre, junto com o Poder Judiciário, junto com o Ministério Público. Então, confiem, não é? Que nós vamos continuar, com certeza, esse trabalho, e vamos trazer, como já estamos conseguindo, trazer um pouco de paz aqui para a sociedade de Santa Rita de Cássia. Bom, pessoal, chegou ao final mais um programa Sabatina da Covid, com o nosso entrevistado, o delegado de polícia daqui de Santa Rita de Cássia e Mansidão, doutor Arnaldo Monte. Eu quero agradecer por sua participação mais uma vez, pelas suas informações aqui prestadas, foram bem esclarecedoras, né? E agradecer aos ouvintes, agradecer às pessoas que assistem o programa Sabatina da Covid, que continuem nos assistindo, porque aqui nós temos informações bastante relevantes. Obrigada, boa noite.